Olá, no ar mais um Valor Humano, podcast da TV Medicina e Saúde pensado para você e que chega até o nosso público através das nossas plataformas de áudio, Deezer, Google Podcasts e Spotify, e também o nosso canal no YouTube. Hoje o nosso convidado é o médico coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista Gustavo Curachi. E o nosso assunto é o Maio Roxo, mês em que instituições de saúde e profissionais da área alertam, conscientizam e informam sobre as doenças inflamatórias intestinais, as conhecidas DII. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Soraya. Muito obrigado pelo convite. Um tema que eu gosto muito, tenho empenhado muito nos últimos anos para aprender mais e poder ajudar mais pessoas sobre esse assunto. Tá certo. Bom, além da DI que a gente vai falar hoje, eu quero saber de uma coisa, que eu tenho acompanhado você nas redes sociais, aí até no TikTok, você tá correndo bastante, corre todos os dias, como é que é isso na tua vida? Eu entendi que a nossa vida, a gente precisa cuidar do nosso corpo, e a mudança do estilo de vida faz toda a diferença, principalmente eu que lido com doenças, né? Então, para a gente não ter doenças, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, saúde espiritual e aí por vai. Tá certo. E tem idade para começar a correr, doutor? Olha, eu achava que tinha, mas eu comecei aí depois dos meus 40 e tá indo tudo bem. Que bom. A gente que põe limites na nossa cabeça e no nosso potencial, né? Então, a partir do momento que a gente desbloqueia isso, a gente consegue fazer as nossas atividades da melhor forma possível. Joia, olha aí, com essa introdução aí extremamente motivacional, né, a gente vai entrar aí no assunto do Maio Roxo, que é muito importante, né? Eu queria que você explicasse como é que surgiu o Maio Roxo, né, e como têm sido realizadas as suas campanhas. O Maio Roxo, ele veio na onda, né, de todos esses programas de conscientização das doenças. E a doença inflamatória intestinal é uma doença que vem aumentando muito nos últimos anos. Então, as instituições ligadas a essa doença, que é o GDIB, o ABCD, né, e as sociedades brasileiras de coloprocto e endoscopia, decidiram formalizar essa ideia para que a gente possa conscientizar a população que essa doença existe, em primeiro lugar, e para que a gente possa fazer o diagnóstico e o tratamento da forma mais adequada para que a gente evite sofrimentos e complicações dessas doenças. Muito bem. E vamos explicar então para o pessoal que está ouvindo a gente, doutor, quais são as doenças inflamatórias intestinais mais comuns? Essas que dão nome a essa sigla, né, que formalizam essa sigla. Existem basicamente duas doenças, que uma delas é a retocolite ulcerativa, que é uma inflamação que começa ali na bordinha do ânus, no reto, né, que a gente chama, na bordinha do ânus, e ela vem subindo. Então, uma inflamação que ela acomete as paredes mais superficiais do intestino e ela normalmente acomete somente o intestino grosso, que é o chamado de cólon. E já a outra doença é chamada de doença de Crohn. É uma doença que inflama desde a boca até o ânus. Então, ela pode inflamar qualquer segmento ali, da boca, o esôfago, o estômago, o intestino fino, o intestino grosso e o ânus. Todo o canal digestivo. Todo o canal digestivo. E é uma doença, por ser mais diversificada, os locais de acometimento, ela se torna mais difícil o diagnóstico, mais difícil o tratamento, né? Mas as duas, se diagnosticadas tardiamente, vão ter complicações e, ao contrário, se a gente descobri-las no começo, a gente consegue manejá-las de uma forma que a paciente tenha uma vida normal. Certo. E o que causa esse tipo de doença, doutor Gustavo? Isso ainda é muito incerto, né? Eu estava pensando hoje que essa doença ela teve um crescimento gigantesco, porque ela foi descoberta em torno de 1950. E antes disso não se tinha relatos sobre essa doença, ou se tinha essa doença era muito pouco. Certo. Depois de 1950 ela explodiu, né? Principalmente agora dos anos 90, dos anos 2000 em diante. Então, como explicar isso, né? A gente pensa a genética, mas a genética é a mesma do ser humano desde que a gente sabe que a gente existe. Então, provavelmente foi o estilo de vida. Comportamento. Né? Então, houve uma mudança radical, né, de 1950 para cá. Então, a gente teve a incorporação de veículos, né? Meios de transporte ficaram melhores, então a gente se exercita menos. A gente teve a introdução de televisão, que daí faz com que a gente fique mais sedentário. E principalmente, que eu acho que o fator mais
relacionado a isso deve ser a alimentação. Bom, aí então a gente tem uma gama de coisas. São essas 3 situações, né? A gente parou, assim, resumindo, a gente parou de se exercitar, né, de uma forma diária. Hoje você vai para uma academia, tem muita gente que fala, mas todas as pessoas antes tinham que se exercitar, porque não tinham conforto dos meios de locomoção que tem hoje. Questão da alimentação, né? Hoje a gente tem alimentação instantânea, muito rápida, altamente química, né, industrializada, embutidos, né, que é uma coisa que você gosta de falar bastante. Sim. Também, né? Uhum. E um outro fator que eu queria trazer para a nossa conversa é a questão da saúde mental. Eu acho que também tá ligado. A gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Eu acho que também um pouco o nosso segundo coração, né, doutor Gustavo? Sabe? Como tem impacto as coisas que a gente sente, que passam pela nossa mente, que passam pela nossa alma e que impactam o intestino, o sistema digestivo, e que traz doenças. Traz doenças mesmo? Sim, sabe que esse assunto é um assunto que é antigo, mas o devido valor só veio nos tempos atuais, principalmente porque descobriu-se essa correlação, né? Então, antigamente falava, o intestino é o segundo cérebro, mas hoje a gente sabe que o intestino e o cérebro têm uma conexão direta, um caminho que é normalmente feito pelo nervo vago, que é uma comunicação direta. Então, tudo que o cérebro sente, o intestino sente. E tudo que o intestino faz, o cérebro sente. Certo. Então, essa comunicação direta de um com o outro, ele faz com que as emoções... Então, se a gente anda muito deprimido, ansioso, agitado, estressado, nosso intestino, nosso estômago, nosso tubo digestivo vai sentir, porque há uma ligação direta. Os hormônios, eles passam diretamente de um lado para o outro. Então, existe, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio do estresse. Ele, quando é produzido em excesso no cérebro, nosso sistema digestivo ele vai sofrer as consequências. O estômago vai trabalhar mais rápido, liberando mais ácido. O intestino também vai causar inflamações. E da mesma forma, se a gente comer mal, a gente vai produzir algumas toxinas que vão sair do intestino ao serem absorvidas e ir para o cérebro. Inclusive, tem várias pesquisas, né, fugindo um pouquinho do assunto, da relação do Alzheimer e do Parkinson com o intestino. Então, dependendo da alimentação, ele sobe essas toxinas e vão formando membranas, placas de amiloides lá e vão causando, ao longo do tempo, Alzheimer e Parkinson. E mais relacionado ao que a gente está conversando hoje, é a ansiedade, depressão, né, tristeza em excesso, normalmente vão causar danos mútuos, né, tanto no cérebro quanto no intestino. Lembrando que o intestino foi descoberto, né, não faz muito tempo, que ele produz 95% da serotonina. E a serotonina é o hormônio do bem-estar, né? Então, se o nosso intestino está doente, a gente vai ter falta. Aí a pessoa vai ter que tomar medicação ou vai ter que fazer alguma coisa. E assim, essa importância do intestino relacionado às emoções. Viu? O equilíbrio está presente em tudo, né? E cada vez mais difícil e cada vez mais pessoas buscando o equilíbrio. É tema para uma outra conversa também, né, doutor Gustavo? Falando de um modo mais pontual sobre sintomas e diagnóstico, tá? Quais são os sintomas mais comuns que você poderia elencar aqui com relação às DIs? Os sintomas mais comuns é a alteração do hábito intestinal. Vamos falar da colite primeiro ali, ou difere em ela muda um pouquinho, porque lembra que a colite é mais no intestino grosso e o Crohn é difuso, né? Então, na colite, o sintoma mais frequente é a diarreia, com presença de muco, que é o catarro, né? Igual quando a gente está resfriado, produz catarro, e o sangue. Então, são os sintomas mais comuns, associado à dor abdominal, porque quando a gente está com diarreia, a gente tem cólicas, né? Dor abdominal de forte intensidade. E, ao longo do tempo, essa pessoa começa a ter anemia, começa a ter perda de peso e outras consequências. Então, o sintoma mais típico é alteração do hábito intestinal para diarreia, sangramento, muco nas fezes e dor abdominal. Já na doença de Crohn, depende onde que está essa doença. Por exemplo, na boca, ela pode se manifestar também. Na boca, apesar de ser mais incomum, ela vai aparecer como aftas. Então, começa a aparecer muitas aftas na boca, a pessoa começa a ter dor. Tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Eu tive uma pacientinha que ela teve no esôfago e no estômago, então ela tinha dificuldade para se alimentar. E aí foi tratada por muitos anos como gastrite, até descobrir isso aí. E se for no intestino fino, normalmente ela vai ter diarreia também, mas não vai ter tanto sangue, porque está no intestino fino. E quando é no intestino grosso, é semelhante à doença de Crohn, a da retocolite, né? O Crohn e a retocolite são semelhantes, que vão causar diarreia,
dor abdominal e sangue nas fezes. Certo, lembrando que quem trata as DIs é o coloproctologista, mas o gastroenterologista também tem conhecimento e pode fazer indicação. Na verdade, as duas escolas, né, elas tratam a doença. Se completam, Então, depende da escola que você vem. Por exemplo, de onde eu estudei, a gente tinha gastro e coloprocto, mas Estudou onde, doutor Gustavo? Em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. Que legal. Né? E lá, a doença inflamatória ficava para o coloprocto. Porque o meu professor, ele foi um dos pioneiros da coloprocto no Brasil, então ele estudou na Inglaterra, e lá ele trouxe o aprendizado para cá, então ficou com a coloprocto. Certo. Por isso que, por sorte, eu aprendi. Mas tem muitas escolas no qual é o gastro que cuida, e o coloprocto auxilia em termos de cirurgia, essas coisas assim. É multidisciplinar, né? Aí se completam. E como que é feito o diagnóstico desse tipo de doença, doutor Gustavo? O diagnóstico começa pela suspeita clínica, né? Então, se você observa adultos jovens com essas queixas, com diarreia, sangramento, perda de peso, a gente já tem que suspeitar, principalmente se essa diarreia perdurar por mais de 30 dias. Então, aí começa a suspeita. Mas a confirmação vem através de algum exame de imagem. Quando a suspeita da doença estar no intestino grosso, a colonoscopia é o melhor exame, porque ela consegue visualizar, identificar lesões e fazer biópsias. Né? Então, através disso, a gente consegue fazer o diagnóstico. Já a doença de Crohn, como a gente disse, depende do lugar onde a gente está suspeitando. Então, algumas vezes a gente vai encontrar ela no intestino fino e a gente tem que fazer, por exemplo, uma tomografia para ver, ou uma cápsula endoscópica para diagnosticar. Né? Então, mas basicamente a colonoscopia é o principal meio de fazer o diagnóstico e confirmar o diagnóstico com as biópsias. E tem um perfil desse paciente, olha, mais em jovem, faixa etária tal, mais em mulheres. Qual que é o perfil do paciente de doença inflamatória intestinal? O perfil principal é em jovens, né? Isso que é um pouco triste, né? Porque essa doença ela atrapalha bem a qualidade de vida e a qualidade de trabalho, né? Essas pessoas estão em estudo e começando a vida profissional. Então, mais ou menos, ela começa entre os 20 aos 40 anos. É o principal pico, né, da doença. E depois existe um segundo pico que é menos frequente, que é lá por volta dos 50 aos 60 anos, mas que é bem menos comum do que os jovens adultos. Certo. E quando a gente pensa em tratamento e gerenciamento da doença, né? Vamos pensar na logística agora. Quais são as ações ou as opções de tratamento para a doença inflamatória intestinal que o paciente encontra nos dias de hoje? O que tem de mais moderno hoje? Então esse assunto é bem legal. Eu gosto de falar porque eu sempre falo que o tratamento é um tripé. Hoje a gente tem muito mais acesso à medicação, a gente tem uma qualidade em cirurgia, né? Porque a gente tem vídeo, robô, mas boa parte desse tratamento depende do paciente, né? Então, normalmente, como você me fez uma pergunta muito legal, que é da parte emocional. Então, assim, eu falo que o paciente precisa tomar o medicamento certo, ele cuidar da vida dele da forma correta e ter um médico que acompanhe da forma que entenda sobre a doença, né? Então, daí a gente consegue fazer esse paciente ter a melhor qualidade de vida possível. Mas, falando em medicamento, hoje a gente tem uma gama enorme de medicamentos, desde medicamentos que a gente toma por comprimidos, que são chamados de anti-inflamatórios ou imunossupressores. O anti-inflamatório para desinflamar mesmo, e o imunossupressor para baixar um pouquinho a imunidade, porque essa doença normalmente é uma reação imunológica, ou seja, o nosso corpo reage às bactérias que tem no intestino. Então, como a gente... Deixa eu voltar um pouquinho assim. O nosso intestino ele é cheio de bactérias, fungos e vírus que vivem em harmonia com a gente. Perfeito. Eles ajudam a gente na digestão de alimentos, na produção de vitaminas, na nossa imunidade e a defesa do nosso tubo digestivo. Então, a gente vive em harmonia. Nosso sistema imunológico está ali, reconhece que elas estão ali, mas elas são para o nosso bem. A partir do momento que esse sistema imunológico ele entra em colapso, ele começa a atacar as bactérias que são amigas dela, que são amigas do intestino. E aí não tem fim, porque a gente tem bilhões de bactérias, temos mais de 1000 tipos e 70% da microbiota, do microbioma está no intestino. Então, imagina que bilhões e nossas células atacando ela todos os dias, achando que elas são inimigas. Então, isso causa uma inflamação,
que a gente faz? Ou a gente dá um anti-inflamatório para inibir a inflamação, e às vezes a gente acabar com esse bug, né? às vezes a gente consegue, ou a gente dá o imunossupressor para aumentar, a diminuir um pouquinho a imunidade para ela não ficar atacando, Certo. né? Ou os medicamentos mais modernos vão atacar na cascata de inflamação. Ela vai bloquear aqui para a gente não ficar atacando, porque a gente sabe que esse ataque é em vão, né? Esse ataque é errado. E aí a gente bloqueia essa cascata e a inflamação não ocorre. Então hoje a gente tem todos esses mecanismos de ação que vão atuar. E esses medicamentos podem ser desde comprimidos, injeções subcutâneas, né? Ou até injeções endovenosas que são aplicadas na veia. E hoje a gente tem uma gama enorme, como eu disse, de vários locais que a gente pode atuar para bloquear essa inflamação. Então, e quando tem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, existe essa situação também? Existe. Então, quando a gente tem essa inflamação se torna tão intensa que causa alguma perfuração no intestino, né? Então, às vezes, inflama tanto, esse segmento foi tão exigido que inflamou tanto e causou uma perfuração. Então, como tem vazamento, inflamação, infecção, tem que se fazer cirurgia. Quando a gente tem hemorragias, né? Às vezes inflama muito e rompe um vaso, né? Alguma veia, uma artéria, e isso dá uma hemorragia. E quando a gente tem estenose, igual eu faço uma analogia igual ao queimado, né? Então, quando a gente queima, o nosso tecido ele retrai, ele fica fechado. E ali também, se inflamou muito, ele vai fechar. E às vezes as fezes não conseguem passar ali pelo aquele segmento e vai causar dor e a gente tem que ir lá e tirar esse pedacinho. Então, são basicamente esses motivos que a gente precisa fazer cirurgia. Então, como eu falei, esses motivos são todos complicações, né? A gente nunca faz uma cirurgia assim num tecido muito bom, assim. Normalmente, quando complicou, que a gente vai atrás. No agravamento mesmo da doença, né? E, doutor, me ocorreu aqui, tem alguma coisa, a síndrome do intestino irritável, ela tem a ver, está relacionada com as DIs ou não? Outra coisa? A princípio é outra coisa. Ela pode dar sintomas até, às vezes, semelhantes, mas o intestino irritável, basicamente, o nosso intestino se irrita com coisas que não deveriam, vamos dizer assim. Então, se você se alimenta mal, se você toma alguma medicação ou se você passa algum estresse, o seu intestino se irrita e causa uma dor intensa. Então, ele se contrai, ele tem espasmos muito fortes, causando uma dor, que é uma dor insuportável, né, quando a gente tem espasmos, e às vezes o paciente pode ter constipação ou diarreia por conta disso, porque o intestino funciona de uma forma desequilibrada. Ele funciona demais, empurrando muito rápido o cocô, fazendo diarreia, ou ele trabalha de forma sem sincronia, aí o cocô fica indo para lá e para cá, formando estufamento e não funcionando adequadamente. Mal-estar. E aí tem que ter uma frequência para ele se tornar uma síndrome, né? Não é uma coisa ocasional. Isso. Normalmente o acompanhamento tem que ser no mínimo 3 a 6 meses para a gente confirmar isso aí. Porque ter o diagnóstico. Dia ou outro a gente tem, né, sintomas desse, né? Mas se a gente persistir... De vez em quando a gente não está bem, né, Fernando? De vez em quando a gente não está bem. Doutor, como o paciente... Como eles podem gerenciar os sintomas e as crises, principalmente, né? Por exemplo, um paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, seja colite ou doença de Crohn, e mora distante de um centro médico, né? Que tem um especialista nessa área. Ele pode ter um tratamento e um acompanhamento eficaz, por exemplo, através de um teleatendimento? Como é que fica para esses pacientes que estão mais longe de um centro médico especializado? Pode sim, inclusive a gente tem vários pacientes de outros estados até que acompanham com a gente. Normalmente é necessário uma avaliação presencial, né, de tempos em tempos, porque a gente precisa às vezes fazer um exame físico, fazer um exame de imagem, mas normalmente se a doença entra em remissão, que a gente chama, que ela entra em estabilidade, a gente consegue fazer a manutenção da medicação, a manutenção dos exames por consultas online, e às vezes, e conversar através de tecnologias à distância, porque nós só temos que manter a medicação na dosagem correta e o paciente sem sintomas, né? Então, é possível sim. Perfeito. E além dessas medicações que você elencou aí, de todos esses tratamentos, né? Existem terapias alternativas ou complementares para as DIs? Existem. Então, hoje tem se buscado muito isso, né? Que eu falei ali do tripé, né? Então, vamos dizer, os aspectos que cabem ao paciente normalmente são muito importantes. Até na Suécia, quando eu estive no encontro europeu, né, de doença inflamatória,
um dos tópicos era o tratamento holístico, né? A gente vê o paciente como um todo. E muitas vezes o médico não tem como ver como um todo. Então, o aspecto psicológico é importantíssimo, que inclui o aspecto emocional, o aspecto alimentar, né? Como a gente comentou no começo, é fundamental. Até o aspecto espiritual, né? Não importa a religião, né? Aqui eu não quero falar de religião, mas essa busca de a gente saber, né? Tem gente que fala que é meditação, tem gente que fala que é oração, mas esse aspecto de buscar o seu interior e saber o que você precisa e ter essa paz interior é fundamental. Acho que isso faz toda a diferença. Então, isso vai depender muitas vezes de outros profissionais, que são a medicina alternativa ou outras coisas que a gente precisa. E também, né, sobre medicações alternativas, não sei se é esse ponto que você queria me perguntar, mas hoje tem os canabinoides, né, que estão sendo usados aí, também em todas as doenças. Para a doença inflamatória, sim, ela não reverte a inflamação a princípio, mas ela combate muitos sintomas colaterais, como dor, como depressão, como desconforto. Então, tem algumas pessoas utilizando, sim, mas ainda é muito preliminar, né? Tá muito no começo. Tá. Bom, você faz parte do GDIB, que é uma organização brasileira de doenças de Crohn e colite também, né? Tinha até uma outra nomenclatura, né, no passado, né? Ela se atualizou aqui. E você se mantém atualizado nessa área. Acabou de falar que teve um encontro bem importante na Suécia, né? Tá indo agora para a Espanha, daqui a alguns meses também vai para lá, né, para se atualizar ainda mais. Como estudioso dessas doenças, doutor Gustavo, o senhor podia dizer para a gente como é que o Brasil está em termos de avanços nas pesquisas com relação às DIs? Realmente há pesquisa aqui também? Ou você está indo procurar lá fora? Como é que está esse campo aqui? Eu vejo que o Brasil, até na Suécia, o pessoal comentou que a gente era uma das maiores caravanas do mundo, né? Que estavam lá. A gente tinha mais de 100 médicos do Brasil. Então, eu vejo que o GDIB ele foi uma fundação, né, que formou-se e faz com que esses médicos se mantenham atualizados. Eles promovem também pesquisa, que no Brasil é muito difícil fazer pesquisa, né? Eu que fiz o meu mestrado para publicar recursos, mas ali o GDIB sempre está publicando pesquisas mesmo científicas do Brasil, porque quando a gente vai para lá, a gente acaba vendo pesquisa deles, né? E não com foco na nossa população, nas nossas dificuldades, nos nossos interesses. Então, aqui tem se publicado, lógico que não é na mesma velocidade, por certas dificuldades, obstáculos que a gente tem, mas a gente tem bastante. E até comentei com você, né, um pouquinho antes, quando eu vou para esses lugares, eu sempre gosto de observar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, e assim, me deixa muito feliz que a gente não perde em muitos dos aspectos para esses países que são mais desenvolvidos, têm mais recursos, sabe? Eu acho que isso é fruto mesmo de pesquisa, do empenho desses profissionais, a gente sair daqui do Brasil e ir lá estudar lá fora. Para muita gente acha que é um passeio, né? Mas muitas vezes a gente passa 12, 14 horas assistindo palestras, assistindo aulas, depois arruma um tempinho para dar uma passeada. E aí volta no dia seguinte, praticamente, né? Porque vocês têm uma agenda para cumprir exatamente. Aqui. Então, é empenho. Quando a gente viaja, assim, a agenda interrompe um dia, mas lá também a gente tenta aproveitar ao máximo, né? Já que a gente está lá. E assim, é bom, mas também é cansativo, né? Sem dúvida, né? É o preço aí que se paga pelo conhecimento também, né, doutor? Existe um outro lado que essa doença atinge, pensando aqui bem na questão do dia a dia desse paciente, né? E que a gente precisa falar, que é o aspecto emocional. A gente comentou várias vezes aqui, a gente não destrinchou, né? Mas quando a gente pensa em estigma e conscientização, né? Que tipo de estigma estão associados, doutor, com as doenças inflamatórias intestinais? Uma pessoa que passa por isso, que tipo de estigma ela carrega consigo? Normalmente esses pacientes eles começam a ficar cada dia mais retraídos, né? Porque a primeira coisa que eles pensam, se eu vou em tal lugar, e se acontecer um acidente? Qual acidente? É essas diarreias, né? Imagina você com uma diarreia intensa, muitas vezes você vai 5 ou 6 vezes no banheiro num período, Nossa. E às vezes você tem urgência e você não acha um banheiro, você pode ocorrer um acidente de escapar, de sujar roupa, de ter todo o constrangimento. Então, normalmente esses pacientes eles começam a ficar retraídos, eles deixam de sair para eventos porque tem esse problema, além da dor, do desconforto que também faz com que a gente desenvolva uma tristeza, uma depressão, né, de certa forma. Então, acho que o principal estigma é esse, e como acomete em jovens,
os jovens ainda estão buscando muitas vezes a sua personalidade, a sua identidade, então muitas vezes isso atrapalha demais, né, a formação dessa pessoa. Então eu vejo que por isso que o diagnóstico mais cedo possível, o início do tratamento mais cedo possível, com a melhor medicação possível, tudo isso vai influenciar realmente na qualidade de vida, né? Foi hoje que eu atendi uma pacientinha que ela falou que ela não podia mais sair de casa porque escapava, então ele estava deixando de fazer algumas atividades. Ela me pediu um atestado porque ela estava com vergonha de trabalhar. Puxa, porque ela ia 5, 6 vezes no banheiro. Constrangedor, né? E claro assim, que a gente uma vez, a gente às vezes até pensa, vou deixar para ir em casa, né? Imagina uma pessoa que vai 5, 6 vezes, por mais que as outras pessoas não estejam nem aí, mas ela se sente mal, né? Então, isso acaba causando um estigma. Normalmente, esses pacientes começam a se tornar um pouco obsessivos compulsivos, né? Porque eles começam a sair onde tem banheiro, a higiene, começa a observar tudo isso. Começa a observar tudo isso. Tem algum relato que você lembre, assim, de um paciente que convive com a doença inflamatória intestinal e que pode servir como inspiração para quem está ouvindo a gente, que está passando por esse problema agora, ou um familiar, que possa motivar a buscar ajuda, se não buscou ainda, ou a lidar de uma maneira diferente com a qual vem lidando esse tempo todo? Essa é uma pergunta muito boa, né? Até me arrepiei aqui, porque eu comecei a lembrar de algumas pessoas. E eu tenho, sim, alguns pacientes que, assim, a força de vontade deles, assim, foi... tremenda. Assim, nossa, nem a gente talvez suportaria tudo isso, né? Lógico que a gente estava lá apoiando, confiando que tudo ia dar certo, mas eu tenho um pacientinho que ele teve um diagnóstico aos 14 anos, aquela fase do início da adolescência. Ele se revoltou muito, ele abandonou tudo, né? O tratamento que tinha sido começado, e ficou uns 2 ou 3 anos. Quando ele chegou, a situação dele estava praticamente insustentável, porque ele tinha 1,87 m, dele é do meu tamanho mais ou menos, e ele pesava menos de 40 quilos. Nossa. E a mãe dele vinha com ele todos os dias, e ele não tinha força para nada, ele era pele e osso, né? E aí a gente começou o tratamento, e aos pouquinhos ele foi melhorando, mas mesmo assim chegou num ponto que a medicação parou de fazer efeito, porque ele estava muito fraco. Ele deve ter passado por umas 5 cirurgias, mais ou menos. Nossa. E por fim, a última cirurgia ainda foi a pior, né? Porque a gente teve que amputar o intestino dele. Então ele ficou com uma bolsa em definitivo com 20 e poucos anos. Aquela bolsa de colostomia. Aí você pensa assim, pô, esse menino aí, ele vai desistir, né? Porque imagina, sofreu dos 14 até os 20 e poucos anos. E ainda por fim, a última cirurgia a gente teve que pôr uma bolsa nele. Mas daí ele deu a volta por cima. Ele começou a fazer faculdade. Que espetáculo. Ele se reatou com os pais dele, porque ele tinha uma dificuldade enorme com os pais, mas ele se reatou, assim, voltou a ter uma reconciliação. Incrível. E a última consulta, ele veio para mim e ele tá fazendo academia, e ele tá mega forte. Uau, e ele veio perguntar para mim se ele podia usar suplemento, porque ele queria ser o mais forte. Ai, eu falei, vai com cuidado, mas assim... Você vê uma história que podia dar tudo errado. Começou mal, né? Porque foi numa idade que ele estava se conhecendo. E assim, às vezes eu penso nele e falo... a gente às vezes reclama por pouca coisa, né? Porque ele venceu. Hoje, se a gente olhar, a vida dele é uma vida de vencedor mesmo. Sem dúvida alguma. Tudo que ele passou, né? Que bacana, que bom que você compartilhou isso com a gente, né? Então, para você que está ouvindo a gente através das nossas plataformas aí de áudio e que de repente está passando por isso também, né? Sempre tem um caminho diferente que você pode trilhar. Você tem que estar cercado de pessoas ou buscar, se você não está, buscar pessoas que possam trazer, né, indícios desse caminho. É muito interessante mesmo, né? Essas histórias de superação servem para a gente o tempo todo, né? Doutor Gustavo, que conselho você daria a alguém recém-diagnosticado, para a gente finalizar o nosso bate-papo? Que conselho que você dá para uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal? Então, eu penso em 2 coisas. Eu penso em você procurar um médico habilitado que possa fazer o seu diagnóstico, iniciar o melhor tratamento possível e fazer o acompanhamento da melhor forma possível. E o segundo é o que eu fiz, né? É mudar seu estilo de vida. Porque a mudança do estilo de vida vai ser boa para você pro resto da vida. Né? E a mudança do estilo de vida, às vezes, no princípio, parece ser uma coisa chata, né? Você deixa de comer doce, deixa de comer lanche e tal, mas o bem-estar que a gente sente quando a gente consegue incorporar isso na nossa vida é tão assim, mental e
no corpo mesmo é tão bom que a gente até esquece disso, né? Então, fazer uma atividade física regularmente, uma atividade que você goste, né? Então, não adianta você ficar lá fazendo café, indo todo dia na academia. Acha alguma coisa que você goste, de preferência na natureza, né? No ar livre, que isso vai fazer muito bem para você. E busque, assim, uma ajuda, talvez com uma nutricionista de confiança, que ela possa te ajudar a escolher as melhores opções para você se alimentar. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu gosto tanto de tal coisa, mas ela me faz mal. Às vezes é melhor a gente trocar e achar uma outra coisa que a gente possa gostar e viver bem, né? Do que viver Sem mal. dúvida. Entendeu? Então, assim, que nossa cultura, muitas vezes, toda celebração tem comida. Então, a gente pensa muito na comida como um prêmio. E se a gente mudar um pouquinho e pensar que nosso corpo tem que ser premiado, a gente vai dar um combustível bom para ele dar um melhor desempenho, a gente às vezes vive melhor, sabe? E essa mudança aconteceu comigo. Antes eu comia de monte, comia tudo que tinha. Dá até para fazer essa celebração. A mesa é um lugar de celebração, mas né, equilibra, né? Ao invés de ser aquela rodada de pizza, faz uma coisa mais natural, mais saudável, um chá, senta à mesa, mas muda o comportamento na mesa também. Eu acho que de vez em quando é bom isso, né? Comer churrasco, comer pizza. Mas, não está proibido, mas tem que ter um equilíbrio, né, doutor? Tem que ter um equilíbrio, Tá certo. Olha, eu conversei aqui com o doutor Gustavo Curashi, médico coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista, corredor nato, e uma pessoa extremamente motivada aí para ajudar outras pessoas. Quero te agradecer muito, dizer que vocês podem encontrar o doutor Gustavo nas redes sociais como Gustavo Curashi, com CHI, né, e também no TikTok, né? Tem muito vídeo bom lá. Obrigado pelo convite e espero que todos tenham um bom entendimento dessa doença, né? Quem tem essa doença, para ter uma qualidade de vida melhor que vocês merecem. Tá ok. Obrigada, doutor. E para você que está nos acompanhando, já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva e você vai ser notificado de novos vídeos com conteúdos muito bacanas sobre qualidade de vida, bem-estar e saúde. A gente se vê, até mais!